Oi, oi para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Para me apresentar, meu nome é Elisandra da Mata, eu sou psicóloga por formação, já tenho aí 10 anos de experiência na área de recursos humanos, atuei dentro de empresas, dentro de consultorias e hoje eu tenho a minha própria consultoria de RH, que atende empresas aqui da minha região e também de todo o Brasil, e também possuo uma empresa de cursos profissionalizantes para profissionais de RH. Então, eu tenho uma missão muito forte de levantar mais profissionais de RH focados em estratégia, focados em trazer resultados efetivos para fortalecer a nossa área nesse sentido. Então, hoje a gente vai falar sobre RH ágil. Uma coisa é a ferramenta que a gente utiliza que vai nos levar ao objetivo final, ao resultado final, que são as metodologias ágeis, que a gente vai falar aqui. E outra coisa é a mudança de mindset, a mudança de pensamento que aquilo causa. Então, toda teoria nova, tudo que a gente traz de novidade, independentemente de se seja para a área de RH, ou seja lá qual for a área, a primeira coisa a gente pensa em qual é o resultado que eu quero atingir e qual é o problema que eu quero resolver. Ou seja, a mudança primeiro vem daqui, do mindset, né? Da forma de se pensar, da forma de encarar uma determinada coisa. Eu identifico um problema, eu identifico algo que precisa ser mudado, ou eu identifico uma oportunidade, algo que pode ser melhor, e aí depois eu penso como eu chego nisso. E aí eu penso na ferramenta. Diferente do RH 4.0, né, que primeiro veio a tecnologia, que foi a ferramenta que, tipo, boom, a tecnologia veio, e depois a gente pensou como utilizar a tecnologia a nosso favor, né? A tecnologia trouxe mudanças com ela que a gente teve que se adaptar. No caso da metodologia ágil, aconteceu da seguinte forma. Em 2001, né, em Utah, teve uma reunião de profissionais de TI, de tecnologia da informação, para discutir as melhores práticas de criação de software. Olha só, foi daí que surgiram as metodologias ágeis, tá? Foi da área de TI, pensando em como montar uma gestão de projetos, ou seja, como fazer com que a criação de software, que a criação de software é um projeto, é uma meta, como fazer com que esse projeto seja melhor gerido, de uma forma que otimize todo esse trabalho que a gente faz de tornar mais assertivo o projeto de criação de software. E aí, claro que eles criaram as metodologias, a metodologia ágil, pensando nesse objetivo que era a criação de software. Porém, essa metodologia foi adaptada, né, para pensando em gestão de uma maneira geral, gestão de projetos de uma maneira geral. Então, assim como pensando em gerir uma criação de um software, também tem como adaptar, né, a forma que eles pensaram de se fazer isso para qualquer projeto que a gente queira implantar. Então, foi daí que surgiu, né, houve uma adaptação dessa reunião que eles fizeram, dessa criação dos princípios ágeis que eles criaram para metodologias que pudessem ser aplicadas dentro da gestão, né, de projetos, de processos, de metas, de coisas que têm que ser feitas dentro da empresa, ok? Então, olha só, o que eu quero que vocês entendam, e é uma coisa que muita gente confunde. Elis do céu, é um novo modelo de gestão de pessoas, ele substitui a gestão de pessoas por competência, o RH 4.0 também, onde que isso entra, não é? Então, olha só, vamos colocar cada coisa em seu lugar aqui. Uma coisa é a metodologia, é um modelo de gestão de pessoas. Esse modelo de gestão de pessoas guia o que você implanta. O que você implanta. Então, o que eu implanto, o que eu faço da minha avaliação de desempenho, o que eu faço da minha pesquisa de clima, o que eu faço do meu processo de recrutamento e seleção, é pautado pelo meu modelo de gestão de pessoas, ok? Então, como a gente já falou, o mais atual é o modelo de gestão de pessoas por competência, e enfim, ele pode ser mantido. A metodologia ágil, ela é uma ferramenta, é literalmente uma ferramenta que possibilita você introduzir, inclusive em qualquer modelo de gestão de pessoas, tá? Não precisa ser necessariamente nesse, apesar dele ser o melhor,
mas em qualquer modelo de gestão de pessoas, você consegue introduzir no seu dia a dia. Para que, Liz? Para que eu vou introduzir essa ferramenta? Para tornar os meus processos mais assertivos, para tornar a forma que as coisas rodam dentro da minha área mais rápidas, mais flexíveis, mais fluidas, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. É só para dar uma pequena introdução, mas a gente vai entrar melhor nisso para você entender com exemplos, tá bom? Então, o que eu quero dizer é, metodologias ágeis são ferramentas que você utiliza dentro de qualquer modelo de gestão de pessoas que você utiliza. Você vai continuar fazendo os seus processos como você está fazendo. Se você quiser, eu sugiro que você veja se os processos também não podem ser melhorados, mas se você não quiser melhorar, a metodologia ágil ela só vem como uma forma de gerir projetos, ok? Eu acho que essa era a introdução que eu queria fazer para diferenciar. Para você não pensar, ai meu Deus, eu tenho que substituir uma coisa pela outra. Não, as duas coisas, elas coexistem, tudo bem? Ok, então, o que exatamente é essa metodologia ágil dentro do RH? Onde que o RH se encontra com a agilidade, né, dos métodos ágeis? Bom, o que acontece? Hoje em dia, a gente fala muito, a gente vem falando muito já sobre as mudanças que o mundo está, que o mundo está tendo, né? Quando a gente falou de RH 4.0, a gente falou das mudanças tecnológicas, e agora falando de metodologias ágeis, a gente também vai reforçar essa questão da tecnologia, que sim, é uma coisa que vem mudando muito a dinâmica aí da relação entre empregado e empregador, da relação entre líder e liderado, relação entre pares, né? Enfim, entre pessoas e os seus trabalhos, essa relação vem mudando bastante, mas também a gente não só pode, como não deve ignorar também o fato das novas gerações. Então, as novas gerações estão chegando no mercado de trabalho, e essas novas gerações, elas estão vindo com outro olhar, com outra pegada com o trabalho, com outras prioridades, outra forma de se trabalhar. Então, essa nova geração tá aí. E essa nova geração vai dominar o mercado, né? É a geração do mercado do futuro. Então, sim, a metodologia ágil também vem de encontro a eu pensar como fazer, né, com que essa geração se adapte bem ao trabalho e eu consiga tirar dela o melhor possível. Então, é uma geração que não tem facilidade de lidar com modelos inflexíveis. De novo, horário de trabalho certinho, ter aquela hierarquia certinha, manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu faço só o operacional, sabe? Eu não tenho voz, eu não posso dar minha opinião. Literalmente, as novas gerações não se adaptam com esse modelo de gestão. O que essas novas gerações procuram? Primeiro, essas novas gerações, elas são rápidas, elas nasceram com a tecnologia já instalada no mundo, elas já nasceram com o celular na mão, então elas precisam de informação rápido. Para elas, um processo que é demorado, por exemplo, um processo dentro da empresa que tem uma burocracia muito grande, que sabe aquela coisa burocrática, difícil de sair do lugar, essa nova geração não tem nenhum tipo de facilidade ou de predisposição para lidar com atividades muito burocráticas e travadas, demoradas. Elas gostam de atividades mais fluidas, que as coisas se resolvem, que as coisas acontecem, que o resultado vem e que a comunicação é rápida. Então, a questão de, às vezes, eu demorar para ter uma resposta daquele determinada coisa que eu estou fazendo num determinado projeto, pode ainda ser tolerável para nós ou para as gerações atrás de nós, mas para as novas gerações não vai ser mais. Então, por isso, surgiu muito essa necessidade de, peraí, a gente tem que fazer com que as coisas dentro da empresa sejam mais fluidas, tenham menos entraves, menos burocracia, menos complicação, e que as coisas rodem de uma maneira
mais assertiva. E é isso, eu estou falando de projetos macro, né, de processos macro, mas como pensar isso dentro das nossas ações de RH? Então, o primeiro exemplo que eu vou dar é, por exemplo, a avaliação de desempenho. Enquanto antigamente, né, a avaliação de desempenho era uma coisa extremamente burocrática, aplicada uma vez no ano, aí o formulário, aí senta os líderes com os liderados, dão feedback, e aí a pessoa tinha que esperar um ano para receber o próximo feedback, não era assim? Hoje, é óbvio que não é descartado a importância de uma formalização. Então, sim, é extremamente importante continuar tendo um formulário, uma formalização daquilo, um momento, sim, para se sentar e para se dar um feedback que seja formal com relação a um período específico que está sendo avaliado. Isso não é descartado. Porém, tá? Porém, hoje em dia está sendo incluído o quê? De que não se deve esperar ciclos de avaliação de desempenho para que a pessoa seja avaliada, para que a pessoa tenha feedback e para que a empresa realmente esteja vendo o desempenho dela. Não é para isso ser feito só num momento de formalização de avaliação de desempenho. Isso tem que ser um processo fluido, tem que ser instantâneo. A pessoa errou ali um negócio do trabalho, o líder já tem que dar um feedback para consertar e para a coisa fluir. Aconteceu um negócio, o líder já tem que dar um feedback para acertar o rumo e a coisa fluir. Então, isso tem que ser instantâneo, tem que ser cotidiano, tem que ser literalmente algo fluido que vai ajustando o percurso das atividades e dos processos para que tudo flua em direção ao resultado. Então, é literalmente uma metodologia que foca no resultado, mas principalmente, como já diz o nome, metodologias ágeis, é focar no resultado de uma maneira mais rápida, é ter menos burocracia para chegar no resultado e tentar ter uma linha mais fluida para chegar no resultado. Então, se para chegar no resultado eu preciso de comunicação, informação, feedback, eu preciso me antecipar, eu preciso pensar em atividades como projetos, então isso tem que ser feito. Isso tem que ser feito de uma forma que eu consiga manter, obviamente, a padronização no meu projeto, no meu processo, manter o controle do que está acontecendo, mas principalmente deixar as pessoas mais independentes. Então, nesse modelo, nessa ferramenta, eu dou mais autonomia para as pessoas. Óbvio, dentro de uma maturidade de primeiro elas estarem preparadas para isso, mas eu perco aquele sistema centralizador, onde eu tenho uma pessoa que centraliza todas as informações ou que centraliza todas as atividades e que só delega e cobra, e as pessoas que estão fazendo, elas não sabem, elas só fazem o que está sendo mandado, mas elas não necessariamente sabem qual é exatamente o papel delas dentro do todo, então o que a pecinha do quebra-cabeça dela influencia no quebra-cabeça como um todo. Às vezes a pessoa que está com aquela pecinha de quebra-cabeça nem tem noção de qual é a imagem do quebra-cabeça que ela está montando, então ela só está fazendo ali a pecinha dela, mas ela não tem visão do que aquilo influencia no resultado. Então isso vai se perder, porque as novas gerações, elas querem se sentir parte, elas querem se sentir integradas, elas querem dar ideias, elas querem dar sua opinião. É uma geração extremamente inovadora, é uma geração com bastante energia e energia fluida. Justamente por isso, isso está tendo que ser adaptado dentro dos processos para que a gente atinja resultados mais rápidos. E a gente está fazendo isso só para se adaptar às gerações? Não. Porque o que acontece? Se as gerações estão mudando, e elas mudaram por um motivo muito claro, que foi a inserção da tecnologia, significa que o mercado está mudando. Gente, o mercado está mais competitivo. As empresas cada vez mais estão tendo que ter diferenciais para se destacar. Não é mais como antigamente, que bastava você ter o preço mais baixo que você era o líder do mercado. Hoje não. Hoje você principalmente precisa ter diferenciais grandes para ser competitivo no mercado. E aí, o fato das gerações terem mudado foi porque a tecnologia adentrou no nosso
mundo, o que significa que os mercados também, o mercado mudou, a competitividade mudou. Essa adaptação é sim, claro, para inserir essa nova geração no mercado de trabalho, né, dentro das nossas empresas, mas muito mais do que isso, é pensando em manter a empresa mais competitiva. Então, se eu tenho ferramentas que me possibilitam eu ter acesso ao resultado mais rápido, sem aquele zigue-zague, mas de uma linha mais fluida e linear, se isso é possível, se eu faço isso acontecer, o que acontece? A empresa tem resultados mais rápidos, o que permite com que ela aumente a competitividade dela, porque ela tinha metas que essa ferramenta em todos os departamentos ajudou a todos os departamentos atingirem seus resultados mais rápidos e a empresa como um todo atinge seu resultado. E aí, aproveitando que eu toquei nesse ponto, é um outro diferencial grande da metodologia ágil. É que não se pensa mais assim, olhando para o meu departamento ou olhando para as minhas atividades. Sempre pensado na empresa, no seguinte sentido: ok, se essa é a minha meta, se é isso que eu tenho que fazer, o que isso influencia no todo? Por que eu estou fazendo isso? Qual que é a meta da empresa e como isso que eu estou fazendo realmente ajuda a empresa a conseguir o resultado dela? Então, é literalmente um projeto. Então, existe um projeto macro, que é o projeto da empresa, onde cada departamento tem o seu papel dentro desse projeto, cada pessoa tem o seu papel dentro do microprojeto do seu departamento, e todo mundo entende a sua pecinha do quebra-cabeça no todo mundo sabe a imagem que a empresa está buscando. Então, isso é o que faz toda a diferença no processo também de metodologia ágil, é eu entender que o que eu faço pelo bem de a empresa alcançar seu resultado macro, é a empresa atingir a sua estratégia. E aí eu consigo entender qual é o meu papel nisso e qual a importância do que eu faço, ok? Beleza. Então, seguindo aqui, falando sobre a metodologia ágil, o que são os 3 pontos principais, então, que ela traz? Trai não, gente, ela traz. Primeiro, autonomia, como eu já disse, traz mais autonomia para as pessoas. Segundo, colaboração. As metodologias ágeis, elas trazem uma coisa muito forte que é trabalho em grupo. Lembra que eu acabei de falar sobre isso? A partir do momento que fica claro que eu faço parte de um grupo, onde cada um tem o seu papel num quebra-cabeça para formar uma imagem total, eu consigo entender que isso é um trabalho em grupo, que isso é um trabalho de cooperação. Eu preciso cooperar a minha parte do quebra-cabeça para que o outro consiga a parte do quebra-cabeça dele, e ele precisa cooperar para que o outro consiga a parte do quebra-cabeça dele e a gente consiga montar a imagem. Então, quando eu entendo que montar a imagem, que montar o quebra-cabeça é uma responsabilidade de todos como um grupo, isso traz um senso de me responsabilizar mais e ter maior autonomia sobre o que eu faço na minha pecinha. Porque eu consigo entender aonde a minha pecinha influencia. Isso traz literalmente um senso de todo, de grupo, de união, de cooperação. E essa é uma das vantagens incríveis da metodologia ágil. É você entender o todo, entender o seu papel, e aí você se sente parte de um grupo fazendo literalmente algo por algo maior, né? Por um projeto maior. Como eu estava dizendo, autonomia, colaboração, que é essa questão do trabalho em equipe, é muito forte. E terceiro, a flexibilidade. Então, eu tenho a maior flexibilidade. Lembra que a gente falou no RH 4.0 sobre flexibilidade de horário, flexibilidade de local, de trabalho, toda essa questão de aproveitar o ser humano no melhor que ele tem para oferecer. Então, se o seu melhor é trabalhando de noite, eu te aproveito no seu melhor. Se o seu melhor é trabalhando de madrugada, eu te aproveito no seu melhor. Se o seu melhor é trabalhando de manhã, eu te aproveito no seu melhor. Lembra que a gente falou sobre isso no RH 4.0? Então, isso vem super de congruência com
as metodologias ágeis. Até porque, gente, olha só, vou fazer um link aqui sobre tudo com vocês. Uma coisa, como eu disse, é o modelo de gestão de pessoas. O modelo de gestão de pessoas norteia a forma que você aplica a técnica do RH nos seus subsistemas. Aí outra coisa é a era que a gente está vivendo, que é o RH 4.0, a era da quarta revolução industrial, com tecnologia, com flexibilidade, com menos aquela modelo tradicional, pensar em realmente trazer uma inovação para dentro da empresa, novas formas de se avaliar as pessoas, trazer a cultura, trazer a questão das competências. Então, é a era que a gente está vivendo. E outra coisa é as metodologias ágeis, que são o quê? Ferramentas de gestão de projeto. Então, a gente vive numa era RH 4.0, inserindo ferramentas de gestão de projetos das metodologias ágeis dentro de um modelo de gestão de pessoas, que no meu caso é a gestão de pessoas por competência. Entender um link entre essas coisas, eu acho que isso é o que mais deixa as pessoas confusas, porque a gente escuta sobre todos esses temas, mas a gente não sabe exatamente aonde cada um desses temas tem o seu papel dentro do que a gente faz. Então, eu espero que fique mais claro isso para vocês. Existem aí, olha só. Então, a gente falou até agora. O que a gente falou até agora? Da visão das metodologias ágeis, não é? Do principal objetivo das metodologias ágeis, que é gerir projetos, de forma mais ágil, para atingir o resultado de forma mais ágil, com uma comunicação mais direta de o que eu tenho que fazer e o resultado que eu quero atingir, com menos entrave, menos engessamento, menos burocracia, enfim. Então, esse é o objetivo macro. Dentro, né, do RH ágil, existem várias metodologias ágeis, ou seja, várias ferramentas de gestão de projetos que você pode usar, que todas estão enquadradas no RH ágil. Todas elas são ágeis, todas elas vão atingir esse objetivo, mas de formas diferentes de gerir os seus projetos, ok? Existem várias, né? O Scrum, existe o Tribus, existe o Squad, tem um outro agora que eu me esqueci, que é o Squad, Tribus, Scrum, Kanban também. Ou seja, existem todas essas formas de se gerir projetos. Você não vai utilizar todas, você vai escolher uma para utilizar dentro da sua empresa ou da sua área, no caso dentro da área de RH, que tem mais a ver aí com os seus processos, com a sua cultura. Eu aqui não vou conseguir falar de todas elas, porque a gente precisaria de várias lives para falar sobre todas elas. Hoje eu vou falar sobre uma dessas metodologias que é a mais utilizada. Então, Elis, qual que é a mais utilizada? A mais famosa, que mais pessoas usam, a mais democrática? Então, eu vou falar sobre ela, tá? Que é o Scrum. O Scrum é que eu vou falar hoje, mas não é mandatório você ter que utilizar ele. Depois a gente pode até trazer em próximas lives as outras ferramentas, mas eu vou trazer essa que é a mais utilizada. Lembrando, essas ferramentas são formas diferentes de se gerir projetos, mas todas elas levam para o mesmo objetivo, que é atingir resultados de maneira mais rápida, gerindo projetos de maneira menos burocrática, ok? E aí, o que acontece? Dentro dessa ferramenta específica, dessa metodologia específica dentro do RH ágil, na verdade, dentro, né, da técnica ágil como um todo, né, porque a gente está trazendo para o RH, mas pode ser utilizado em qualquer departamento, é o seguinte, essa metodologia em si, ela incentiva o trabalho em equipe. Todas elas têm essa principal característica que é incentivar o trabalho em equipe, todas elas. Essa, então, não é diferente, realmente ela incentiva o trabalho em equipe, que é o seguinte, existe um determinado projeto, então vamos colocar uma avaliação de desempenho, uma implantação de um plano de cargos e salários, uma vaga que está aberta e eu vou fazer um processo seletivo. Cada uma dessas situações são projetos, são atividades
coisas que eu tenho que fazer que tem um início, um meio e um fim que precisam ser feitos para atingir um resultado. Então, essa é a definição de projeto. Tem os que são menores, como, por exemplo, fazer uma vaga, que é mais rápido. Tem outros que são maiores, como a implantação de um plano de cargos e salários, ou uma pesquisa salarial, né? Duram mais tempo, que requer mais energia. Independentemente disso, são projetos que cada um deles tem o seu determinado resultado a ser atingido e precisam de um planejamento, um processo para chegar ao fim, ok? Então, tudo que é de dentro ali das nossas atividades, do que a gente tem que fazer dentro do RH, pode ser visto como um projeto. E aí a gente vai utilizar uma ferramenta para nos ajudar nisso, ok? Eu dei aqui aquele exemplo da avaliação de desempenho, certo? Que ao invés de a pessoa esperar um ano para receber um feedback, o feedback já ser constante. Claro que vai acontecer de ter mesmo esse processo de avaliação de desempenho para formalizar. Tem que formalizar a nota da pessoa, formalizar o desempenho dela naquele período, formalizar a avaliação daquele determinado período, e tá tudo bem com isso, faz parte do procedimento e é importante, inclusive. Mas o processo de comunicação não pode ficar engessado mais. A comunicação do que está acontecendo e a correção de curso para que a pessoa atinja o resultado precisa ser mais rápida. Então, olhando também para dentro do recrutamento e seleção, por exemplo. Olhando para dentro do recrutamento e seleção, ao invés, eu até falei sobre isso no RH 4.0, tá? Ao invés da gente esperar a vaga abrir para a gente começar a trabalhar a vaga, a gente fazer um trabalho contínuo de captação de talentos, de criação de banco de dados de talentos contínuo. Por quê? Porque quando abre uma vaga, eu já tenho aqueles talentos ali preparados para serem chamados para um processo seletivo. Eu tenho a chance de ter melhores candidatos no meu processo porque eu me adiantei. Então, eu não fico à mercê de uma vaga abrir para eu fazer o processo seletivo. Eu literalmente faço um trabalho ativo e não passivo. Eu faço constantemente um trabalho que é fluido, lembra? Fluido, ágil, de busca de talentos. Então, você sempre vai estar buscando talentos, independentemente se tem vaga aberta agora ou não, ok? Então, esse é outro exemplo de como inserir a metodologia ágil dentro da nossa área. Então, outro exemplo, né? Treinamento. Então, ao invés de eu focar em treinamentos que são engessados, que tem toda aquela burocracia para acontecer, eu focar em necessidades reais que a organização está tendo, em demandas reais que ela está tendo e trabalhar na raiz do problema para gerar resultado. Então, eu já foco nos treinamentos prioritários que vão aumentar resultado e que vão ajudar a trabalhar nas pecinhas do quebra-cabeça que realmente vão levar a construir a imagem. Ou seja, eu preciso trabalhar os meus treinamentos como ferramentas de gerar resultados rápidos para que as pessoas consigam gerar a sua pecinha do quebra-cabeça e a empresa atinja a sua estratégia macro, que a empresa atinja o seu resultado. Então, eu tenho que trabalhar sempre pensando em quais são as pecinhas que eu preciso incentivar e trabalhar para que a empresa atinja o seu resultado. Eu pensando em captar talentos sempre, eu estou pensando nisso, porque se eu tenho melhores talentos, se eu tenho atraído as melhores pessoas, se eu tenho feito um processo de recrutamento em cima de competências, eu estou trabalhando para que a empresa atinja o resultado macro, que é o quê? Independente de qual seja, as pessoas fazem parte. Eu ter talentos dentro incentivam e fazem com que os resultados venham muito mais rápido. Então, o processo de recrutamento é super estratégico nesse sentido, né? E pensando em avaliação, naquele exemplo de avaliação que eu dei também, se você espera um ano para receber um feedback, você vai demorar talvez um ano para melhorar uma coisa em você que você podia melhorar no mesmo mês. Então, o resultado que você podia ali já está atingindo, já está ajudando, já está impulsionando a sua pecinha de quebra-cabeça, você está demorando para isso, porque você não tem comunicação rápida com você, com o seu líder, com você, tá? Então, eu vou entrar no Scrum agora, tá? Que é como fazer a gestão desse projeto. Então,
Normalmente é assim, divide-se as atividades. Então, pensa qual é o projeto, divide-se as atividades entre as pessoas que são responsáveis, cada um tem o seu papel dentro daquele projeto e cada um sabe qual é a sua responsabilidade, ou seja, qual é a sua pecinha do quebra-cabeça dentro desse projeto, ok? E aí, o que que acontece? Acontece que existem reuniões semanais, e aí não precisa ser necessariamente semanal, dependendo do porte do seu projeto, você institui se é diário, se é mensal, se é de 15 em 15 dias, mas precisa desse momento de sentar e alinhar exatamente quais são o que está sendo atingido e o que não, e redirecionar atividades. E o que são essas atividades? Então, eu tenho um projeto macro, ok? E eu divido esse projeto macro em atividades entre as pessoas. Essas atividades que cada um fica responsável por uma parte desse projeto se chamam sprints. Então, cada um recebe um sprint, que é uma meta, que é um mini projeto dentro do projeto. Então, existe um projeto que é o fechar uma vaga. Então, ó, você fica responsável por isso, você fica responsável por isso, você fica responsável por isso. São mini projetos, cada um tem ali seus sprints para poder fazer acontecer. E aí eu reúno com essas pessoas periodicamente para saber o que está sendo atingido daquela meta que foi colocada para a semana, ou para o mês, ou para 15 dias. Isso é delimitado conforme o tamanho do projeto e é definido o próximo passo. Então, o ideal, né, o que essa metodologia diz é que o ideal é que a parte operacional mesmo do projeto, que é aquela primeira parte, vamos colocar aqui um processo de recrutamento e seleção, anúncio de vaga, triagem de currículo, a parte que é mais operacional, seja concluída ali em no máximo 30 dias. Lembra que a gente está falando de agilidade em projeto? Então, no máximo 30 dias. Se for uma vaga, gente, é tipo muito menos do que isso. Quando diz no máximo, é para projetos mais complexos. Então, a parte operacional de um projeto precisa acontecer no máximo em 30 dias. Depois, você precisa focar só na parte estratégica. E é importante isso, porque a gente está focando em atingir resultados rápidos. Então, dividir essas atividades do projeto em mini projetos, espalhados para pessoas que têm cada um a sua responsabilidade e a sua autonomia em cima do seu mini projeto. Para se reunir, engajar, redistribuir e refazer não, e voltar para o campo de batalha para continuar fazendo, que refazer é retrabalho, a gente não quer isso. E isso faz com que o projeto saia mais rápido. Então, é literalmente uma forma de eu organizar o projeto para que ele termine mais rápido. E não só termine mais rápido, como termine em equipe, em senso de colaboração, cada um tendo o seu papel naquilo, um cooperando com o trabalho do outro, entendendo aonde a sua pecinha do quebra-cabeça tem vazão num todo e todos em cima vestindo a camisa de um projeto maior, que é entender aonde que esse projeto ainda influencia no projeto da empresa, ok? Beleza. Olha, como eu disse, não existe uma metodologia melhor. Existe a certa para a sua empresa. Nunca, tá? Nunca faça o que o colega está fazendo, o que alguém falou para você fazer. Você tem que adaptar a sua cultura da sua empresa, ver o que funciona melhor para você e testar. Teste o que fica melhor para você na sua empresa. Eu falei de um aqui que é o mais utilizado. Ele é o mais utilizado, não significa que ele é o melhor, não significa que ele vai ser o que vai funcionar para a sua empresa. É importante que você realmente teste e veja o que vai dar melhor para você, ok? Esse é um ponto tão importante que não é só para isso que eu estou falando aqui, não, é para tudo. Tudo que você vai fazer, evite copiar. Sempre pense em como adaptar ao que funciona melhor para mim. Cada empresa é um organismo vivo diferente, criado por cultura diferente, composto por pessoas diferentes, liderados por um líder diferente. Então, é importante que você entenda o que funciona melhor para a estratégia da sua empresa, para a cultura da sua empresa, para a relação que a sua empresa tem entre as pessoas e para a maturidade que a sua empresa tem para absorver aquilo, ok? Como que a gente implementa as metodologias ágeis, qualquer uma que seja que você escolher,
dentro do RH? Primeiro, a gente precisa enfrentar alguns obstáculos. O primeiro obstáculo é transparência. As metodologias, o RH ágil pressupõe transparência, pressupõe comunicação literalmente transparente, ou seja, feedback transparente, passar quais são as metas e as estratégias da empresa de forma transparente, fazer com que as pessoas entendam seus papéis de forma transparente, fazer com que cada um entenda qual é a sua atividade, qual é o seu mini projeto, qual é o seu papel dentro do projeto. Tudo de forma transparente. Então, comunicação é literalmente a chave, tá? Não só de metodologia ágil. Por que ela é a chave da metodologia ágil? Porque a metodologia ágil reflete o que tem aí literalmente reflete o mundo que a gente está vivendo, né? O novo mercado que a gente está vivendo, as novas tendências que a gente está vivendo. E transparência já faz parte de uma nova tendência de gestão, independentemente de você utilizar metodologias ágeis ou não. É uma coisa que já tem que estar sendo uma preocupação importante das empresas, a transparência e comunicação. Então, se você quer implantar a metodologia ágil, você precisa se preocupar com esse obstáculo, que é a transparência, fazer com que a empresa perceba a importância de ser transparente em todos os processos, em todas as etapas, em todas as metas, as estratégias da empresa, em tudo isso, ok? Outro obstáculo que a RH tem que enfrentar para implantar as metodologias ágeis é a questão da administração. Então, normalmente a gente tendia a ter, que não vai tender mais depois de hoje, uma administração mais engessada, uma administração mais burocrática, que realmente valorizava muito essa questão dos processos engessados, né? Achava que isso era ter o controle do resultado. E, além disso, a gente costuma ter aí uma administração centralizadora, controladora, né? E isso é outro obstáculo, é que a gente tem que literalmente quebrar essa barreira desse tipo de administração e trazer a conscientização literalmente para dentro da empresa de que isso não funciona mais. Outro obstáculo grande é o estudo. Então, como vocês já estão percebendo que não é algo fácil, como pintam por aí, né? Muitas vezes a gente vê conteúdos por aí sobre metodologias ágeis que dão a entender que é algo simples, mas não é. Além disso, além de não ser tão simples assim, tem aquela questão que eu disse para você de que cada empresa é um organismo vivo diferente, cada empresa tem a sua cultura diferente, tem sua relação líder-liderado diferente. Então, é importante que você estude todas as metodologias, que você entenda sobre as nuances e diferenças sobre elas, que você teste na sua empresa, pelo menos as que você achar que vão casar melhor e que você defina aquilo que funciona melhor para você. Isso exige o quê? Estudo. Tudo na vida, né, que a gente quer fazer bem feito, exige aprofundamento, exige estudo, exige uma dedicação de você, literalmente, tentar entender melhor e dominar aquilo, né? Então, outra barreira é o estudo. É que você não pode ficar literalmente no eu acho que eu sei fazer, eu acho que eu entendi e começar a implantar. Ou então você, como eu disse, pegar uma metodologia que o seu colega fez e funcionou, ou que alguém te disse que era o melhor e que você vá e tente implantar somente aquela metodologia, sem estudar as outras, sem ver o que é melhor para sua empresa, sem entender o que testando dá mais resultado para você. Então, outro ponto é o estudo, tá? E o último ponto importante, que é um obstáculo, né, que a gente enfrenta nesse momento de implantação, são os pensamentos. E aí, esse pensamento que eu quis dizer os pensamentos das metodologias ágeis. Então, quando a gente implementa uma metodologia ágil, naturalmente o pensamento das pessoas muda, que é justamente esse pensamento de que eu gero resultados positivos, eu gero resultados mais rápidos
Então, eu passo a entender melhor o meu papel. E quando eu entendo o meu papel, o meu pensamento com relação ao que eu faço, com relação à empresa, com relação ao quanto eu visto a minha camisa também muda. E isso, quando eu digo que é um obstáculo, é que eu tenho que mudar o pensamento das pessoas com relação à forma de se atingir resultados. Porque as pessoas estão muito acostumadas já com burocracia, parece até uma muleta, né? Muita gente fala, eu não gosto, eu não aguento essa burocracia, mas se você tira a burocracia, a pessoa tem ali acesso direto ao resultado, ela trava, não sabe como fazer, não sabe como atingir. Se você dá um mínimo de autonomia para ela, enfim, não sabe como fazer. Então é importante também preparar a empresa. Não é simplesmente chegar implantando uma metodologia ágil. Você tem que preparar as pessoas, você tem que preparar a maturidade do ambiente para receber aquilo e conseguir fazer com que aquela metodologia atinja o seu objetivo. Porque o simples fato de eu estar implantando uma gestão de projetos não significa que eu vou atingir meus resultados mais rápido. Significa somente que eu estou organizando os meus projetos. E aí que é o problema, é que isso não se enquadra no objetivo principal do RH ágil, que é atingir resultados com mais fluidez de informação, mais rapidez de alcance de resultados. Então, é importante que as empresas, literalmente a base ali das pessoas que vão receber a metodologia e aplicar, que são os colaboradores, eles entendam como fazer. E aí eu estou falando aqui em um modelo mais macro, que é o quê? Você está ali implantando metodologias ágeis nos processos e projetos da empresa inteira. Mas, Elisa, eu não vejo eu conseguindo fazer isso agora. Comece pelo menos no seu departamento. Ok, eu sei que o seu departamento está mais no seu controle, então você consegue já começar a fazer pequenas mudanças dentro dos seus processos. Então, comece pelos seus processos. O seu processo de recrutamento e seleção, o seu processo de avaliação de desempenho. E aí, claro, que você precisa envolver os líderes nisso, porque, por exemplo, os líderes é que dão os feedbacks da avaliação de desempenho. Mas aí você já naturalmente tem que treiná-los mesmo para poder fazer a aplicação da avaliação. Aproveite e treine eles também para essa questão, né, de dar feedbacks mais instantâneos, de, enfim, se comunicar melhor com a empresa, instale projetos de endomarketing que use mais a comunicação rápida, com transparência, das metas de cima para baixo, implante treinamentos que ajam diretamente nas demandas prioritárias de resultados macro da empresa, em cima de demandas que realmente existem, em cima do planejamento estratégico da empresa. Faça o seu processo de recrutamento e seleção em busca constante de talentos, um processo mais ativo e menos passivo. Então, essas coisas você já consegue sim começar a implantar dentro do seu departamento. Então, cuidado para não se apegar naquela muleta que a gente tem de que algo é difícil demais ou longe demais da minha realidade, por isso eu não vou nem tentar fazer. Pense em, ok, pode ser que implantar metodologias ágeis de uma forma completa dentro de uma gestão de projetos, olhando no macro da minha empresa, possa demorar, possa ser mais difícil, mas o que eu posso começar como primeiro passinho em direção a isso hoje, que eu tenho controle dentro do meu departamento? E isso, sim, você já consegue começar a implantar. E aí, claro, a gente está deixando de pensar em metodologias ágeis para a empresa e pensando em RH ágil, pensando em você dentro do seu departamento tendo resultados mais rápidos. E como você lida diretamente com o resultado das pessoas, com certeza você também vai ajudar e muito a empresa a atingir seus resultados. Porque se você tem projetos voltados diretamente para desenvolvimento, atração e retenção de pessoas, e se você está utilizando maneiras, ferramentas de atingir resultados mais rápidos, você vai estar impulsionando a empresa para frente, você vai estar impulsionando a empresa em direção aos resultados que ela quer. Naturalmente, isso vai acontecer. E aí, à medida que uma cultura, primeiro, de gestão de pessoas for instalada, você vai começando a expandir a metodologia ágil para os outros departamentos, para as outras lideranças, ok? E aí criando um comitêzinho com os outros líderes, para que eles entendam também a metodologia, para que eles implantem nos seus processos, e criar uma gestão de projeto
de uma maneira muito maior, né, mais ampla. Mas comece pelo que você tem controle, pelo primeiro passinho, ok? Dentro do seu departamento. Ok, e aí, só para finalizar aqui, então, quais são os benefícios, as vantagens das metodologias ágeis para o RH? Primeiro, sinergia nos processos. Então, como eu já disse, os processos eles passam a conversar mais entre si, porque eu tenho literalmente grupos de processos, né, que conversam entre si em prol de um projeto maior. Então, eu começo a ter sinergia entre as pessoas, entre departamentos, entre pares, entre líder e liderado. Essa sinergia, o que é sinergia? É literalmente um fluxo, né, de energia. As coisas fluem, as coisas andam de uma maneira a se complementar. Então, isso passa a acontecer. A outra coisa que é vantagem, né, é a avaliação e recompensa. Então, se eu passo a avaliar as pessoas constantemente, como que eu disse para vocês, de uma cultura de feedback mais instantânea, de correção de curso em direção ao resultado, que seja mais rápido, se eu faço isso, implanto essa cultura, naturalmente eu impulsiono a empresa para os resultados dela mais rápido, porque as pessoas ela têm os seus resultados a serem atingidos e elas precisam do feedback ali, da avaliação do líder para dizer se elas estão indo bem, se não estão, se estão indo no ritmo bom, se não estão. Então, isso literalmente aumenta a produtividade das pessoas e aumenta a motivação delas, porque o tanto que é legal você ter feedback, você saber o que você precisa melhorar e você sentir que você está melhorando e atingindo o resultado, está cada dia mais perto da sua pecinha do quebra-cabeça e, né, o seu papel no todo, e ainda vai estar ajudando a empresa a impulsionar o seu resultado macro. Ok. Além disso, a outra vantagem é a capacitação de aprimoração de competências. Então, olha só que legal. Tanto dentro do RH 4.0, quanto dentro aqui do RH Ágil, a gente vê falando muito sobre competências. Por quê? Não existe mais um mundo de recursos humanos sem as competências. E aí, quando a gente fala que essa é uma vantagem, é porque se você está atingindo ali se você está fazendo um processo ágil dentro do RH com processos de captação de talentos de forma contínua, com melhoria contínua no feedback das pessoas, com foco em cada um saber o seu papel, com foco em treinamentos focados nos resultados que são realmente demandas da empresa. Se eu foco nisso, significa que eu vou estar aprimorando as competências das pessoas, né? E valorizando as competências delas, porque se eu estou fazendo tudo isso de maneira correta, significa que eu estou fazendo dentro, né, de uma avaliação por competências, eu estou fazendo dentro de um treinamento por competências, que pega ali dados da pesquisa de clima, dados da avaliação de desempenho. Então, eu estou fazendo um processo que é estratégico e conversa entre si. E outra coisa é a identificação de liderança. Nesse tipo de gestão de projeto, é literalmente perfeito para você identificar lideranças, perfis de liderança. Então, às vezes, tinha uma pessoa ali que tinha um cargo X ali de estagiário, de assistente, mas que num determinado projeto, ela ficou responsável pelo seu mini projeto, né, dentro ali da metodologia ágil. E como nas metodologias ágeis a gente lida mais com autonomia e flexibilidade, significa que aquela pessoa vai conseguir fazer o trabalho dela e atingir o resultado do mini projeto dela para contribuir com o resultado como um todo, e eu consigo literalmente identificar perfis de liderança muito mais rápido, porque essas pessoas elas estão assumindo a responsabilidade pelo que elas fazem. Quando elas assumem a responsabilidade do que elas fazem com outra energia, elas fazem com outro posicionamento em cima daquilo que elas estão fazendo. E as pessoas que têm perfil de liderança, já essa competência de liderança desenvolvida, elas vão já demonstrar esse diferencial no momento do desenvolvimento das atividades daquele projeto. Então, você já vai conseguir reconhecer de uma maneira muito mais rápida, de novo, identificação rápida de perfis de liderança, ok?
Acho que de uma maneira geral, tá? Era isso que eu queria falar com vocês, trazer o conceito, trazer a ideia, trazer para vocês entenderem aonde que isso encaixa na rotina de vocês, qual que é o papel que essa metodologia tem dentro do dia a dia do profissional de RH, o que que você já pode começar a pensar em mudanças mesmo de mindset, pensamento, de forma de enxergar as coisas dentro do nosso departamento, tá bom? E já trazer para vocês essa conceituação, né? Contextualização do momento que a gente está vivendo e desse assunto que é tão atual e tão importante da gente, pelo menos, entender e saber discutir isso e saber avaliar possibilidades, saber que essa é sim uma possibilidade, uma porta importante para a gente considerar dentro do nosso dia a dia. Um beijo no coração de todos vocês.